Hoje eu tô aqui na nossa segunda aula para falar um pouquinho dos esportes equestres, tá? E o Max tá aqui para acompanhar vocês, né, filho? Então, isso daqui foi tirado de um livro escrito em 2007. Deixa eu só pegar o livro aqui para vocês verem. A literatura que fala sobre cavalo, sobre hipismo, sobre esporte equestre no Brasil é muito pouca, mas existem alguns muito bons. É esse livro aqui? Para, Max! Espera um pouquinho. Olha a bagunça que eles fizeram. É esse livro aqui. Esse livro, ele é de 2007, se eu não me engano, só confirmar aqui. Ele é de 2007. Então, algumas coisas talvez tenham mudado, porque as coisas evoluem, vamos dizer assim. Então, se eu não me engano, as reconhecidas pela CBH mudaram. Mas, basicamente, a gente fala... Vamos falar em esportes equestres no que é reconhecido pela FEI. A FEI reconhece 8 esportes. Desses 8 esportes, 4 são olímpicos. O salto, o adestramento, o CCE, que é o que a gente acompanha nas Olimpíadas normais, e o especial, que é o paralímpico, que é o adestramento paralímpico. E além desses, a gente tem mais 4 esportes, que é as rédeas, o enduro, o volteio e o driving, que é a atrelagem. A CBH, pelo menos, eu acho que isso mudou, mas não tenho certeza. E aqui em 2007 ela não reconhecia a atrelagem e reconheceu o polo. Se eu não me engano, hoje ela reconhece a atrelagem. E pelo que eu vi no site da federação, eu acho que eles estão reconhecendo o tambor também, mas não tenho certeza. Eu tenho que olhar lá e olhar certinho, porque como a gente está na área do salto, isso daqui às vezes fica um pouquinho nebuloso, tá? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de como surgiram os esportes, não é que alguém virou e falou: vamos criar um esporte para saltar o obstáculo. Não sei, acho que é uma ideia meio aleatória demais pra gente se ter por aí. Então, o salto, ele derivou da caça à raposa. Ele tem uma origem inglesa, da segunda metade do século XIX. Eles queriam praticar a caça à raposa, mas em certas épocas do ano é muito frio, tem neve, não tem como fazer. Então eles queriam alguma coisa que lembrasse as caças à raposa, mas eles pudessem fazer num ambiente menor, num ambiente preparado para isso. E com os obstáculos, é claro que como eles não estavam no meio da natureza, no espaço enorme onde eles caçavam, então eles faziam os obstáculos que lembrassem aqueles que eles saltavam, que eles passavam durante as caçadas nesse lugar menor. Foi assim que se criaram o salto. É tipo, o pessoal que tinha muita grana não podia caçar, mas queria caçar. Então esquece a caça, vamos fazer o resto que é a parte divertida da caça. Basicamente isso. A primeira competição oficial foi registrada na Irlanda. E o salto foi a primeira modalidade a entrar nos Jogos Olímpicos, foi em 1900. E ele entrou com 3 modalidades. Você tinha o salto em altura, o salto em distância e o percurso com tempo. O salto em altura basicamente seria o que hoje é a nossa prova de potência. Salto em distância, eu nunca vi uma prova dessa, mas por incrível que pareça tem até recorde de salto mais largo. Não é só o salto mais alto, tem recorde também do salto mais largo. E o percurso com o tempo seria a nossa prova de hoje. Quando a gente fala no salto, a gente não pode não falar do Frederico Caprilli. Ele é considerado o pai da equitação moderna. Ele que introduziu os obstáculos em sequências em 1912. O percurso, vamos dizer assim, como a gente faz hoje. E ele que desenvolveu a posição esporte antes da virada do século XX. Então, hoje a gente monta do jeito que a gente monta hoje, graças a ele. E eu acho que ele é italiano, mas eu não tenho certeza. Se eu olhar aqui, eu te garanto, porque de vez em quando dá uns tilt na cabeça, sabe? É muita informação para uma pessoa só. Eu falo pra você rapidinho. Ele é um capitão... Ele é um capitão italiano. Era tudo militar.
No começo era tudo militar. Aqui, ó. As competições olímpicas eram dominadas por militares, não só as olímpicas, mas em todo lugar. O esporte começou no militar, de 1912 a 1952. Na década de 40, eles começaram a ganhar uns adeptos civis, então o pessoal que não era militar começou a praticar. E o Pierre, eu não vou tentar falar esse nome porque não vai dar certo, ele é um francês, que ele foi o primeiro civil a ganhar uma Olimpíada, que foi em 52 em Helsinki. O adestramento. O adestramento ele tem origem nos métodos de treinamento do cavalo de guerra. Então, os movimentos de adestramento que são feitos hoje, eles são baseados nos movimentos que eles faziam para participar das guerras. Então, ele é um conjunto de padrões e técnicas para desenvolver disciplina, prontidão e elegância. Tem gente até que fala que o piaffe era um método para os cavalos pisotearem os oponentes que estavam caindo no chão. Então, se a pessoa caiu e não está morta, é para ter certeza que matou. E por aí vai. Isso a gente fala do adestramento clássico. Quando a gente fala do circense, a gente fala das apresentações, quando tem, vamos supor, o Caprioli, também a ideia é a mesma. Ele veio do mesmo lugar. Pelo que se diz, o cabriolé, até hoje eu não sei qual que é o jeito certo de falar, ele foi desenvolvido porque na guerra, quando as pessoas vinham e cercavam o cavalo, não tinha para onde o cavaleiro fugir, ele fazia esse movimento, que é onde o cavalo empina, dá um salto, dá um coice no ar. É uma coisa bonita de se ver e realmente ela é muito difícil de se fazer. Era para o cavalo conseguir abrir espaço para eles conseguirem escapar desse cerco de inimigos. Então, o criador do adestramento moderno foi o Federico Grisoni, que eu vou olhar aqui, mas eu acho que ele era italiano também. Mas como a gente não tem certeza, a gente olha nos livros, que eu tenho aqui escrito em algum lugar, que eu não vou achar tão rápido assim. Eu não vou achar tão rápido assim. Mas ele é o criador do adestramento moderno. O adestramento integrou, de vez em quando a gente tenta falar rápido, dá ruim. Ele integrou os Jogos Olímpicos em 1912 e em 1928 começou com as competições por equipe. A primeira apresentação oficial no Brasil foi em São Paulo em 1948, é claro que por militares. O CCE. O CCE ele é uma prova composta de 3 provas, basicamente. Ele tem a prova de adestramento, ele tem a prova de cross-country e a prova de salto. A prova de cross-country é uma prova de salto a longa distância num terreno enorme, vamos dizer assim. Eles têm um campo, uma trilha enorme, com vários obstáculos fixos e saltam ali. Mais ou menos para vocês entenderem. Quem não conhece, quem quer conhecer, tem YouTube e Google para isso. Cada prova é disputada em um dia, então são 3 dias seguidos de prova. E a primeira versão tinha o objetivo de preparar os cavalos para combate. O esporte, o CCE, ele era conhecido como cavalo d'armas, porque ele era feito, como a maioria dos outros, era feito para preparar os cavalos para a guerra. A primeira competição internacional foi em 1902 e ele integrou os Jogos Olímpicos em 1912 junto com o adestramento. E, para variar, foi introduzido no Brasil por integrantes da missão militar francesa. Quando a gente fala em hipismo, em esporte equestre, a gente tem que agradecer os militares, porque é tudo graças a eles. O enduro é uma modalidade onde o condicionamento físico é de suma importância. É uma modalidade também que é muito usado um cavalo árabe, um cavalo puro sangue árabe, ou cavalos que têm uma porcentagem de puro sangue árabe no sangue. É difícil você ter cavalos de outras raças, mas você vê muita mistura de outras raças com árabe. Como a gente sempre preserva a saúde do cavalo, então eles são eliminados se a condição física for julgada insatisfatória. E durante a prova você tem vários controles. Se eu não me engano, o pessoal chama de anel. Então tem vários anéis. E terminou o anel, ele vai e passa por um vet check. Se ele passou do vet check, ele vai para o próximo anel. E nas competições internacionais, nas tops, é um percurso de 160 km. Gente, você tem noção do que é andar 160 km em um cavalo, em um dia?
É muita coisa. Então são 4 partes, são 4 anéis de 40 quilômetros cada. 40 quilômetros ainda é muita coisa. Eu não sei se eu teria condição mental de fazer enduro. Nem física, porque é muito pesado. Você conversar com o pessoal que faz enduro, que faz realmente a prova grande, é tipo, gente, é muita coisa. É diferente. É um esporte muito diferente do que a gente pratica. O volteio é uma das modalidades mais antigas existentes. E, pra variar, o que muita gente acredita que não tem a ideia, ele foi criado na Idade Média com parte de treinamento de soldados para a batalha. É tudo questão de guerra. Basicamente, a maioria dos esportes que a gente fala, a gente lembra de guerra. Porque eram movimentos que eles criavam equilíbrio, criavam... fazia você ter um entrosamento maior com o cavalo, e na hora da guerra, se você precisasse, você conseguia fazer um movimento ou outro para se livrar de um golpe ou para aplicar outro golpe. E hoje, basicamente, você vê, é uma coisa linda de se assistir. O volteio a gente consegue definir basicamente como uma ginástica artística em cima do cavalo. É muito bonito de assistir. Não tem como ser fácil, é uma coisa realmente difícil de se fazer. Não tem tantas escolas de equitação que ensinam volteio, mas é uma coisa bem bonita de se ver. E algumas escolas aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo, são muito boas. O Brasil já foi pra fora pra competir, é bem legal. As rédeas é um esporte que a gente chama no Western, e ele surgiu nos Estados Unidos na metade do século XX. Pra gente que é do salto entender um pouquinho melhor, que a gente é do clássico, não do Western, ele é basicamente um adestramento na versão americana, na versão Western. Então, de vez de ser um cavalo de adestramento, que é um cavalo europeu, é um cavalo quarto de milha, que é um cavalo americano. Muda-se algumas coisas, mas os exercícios são bem parecidos. Mas ele é basicamente um adestramento versão americana, vamos dizer assim. O polo tem origem na Ásia, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, ele foi desenvolvido por ingleses que estavam na Ásia. Então, ele foi desenvolvido por ingleses na Índia colonial. É o esporte dos reis, vamos dizer assim. Só gente muito rica fazia polo. Ele é um dos jogos mais rápidos do mundo. Ele tem duração de 8 chucas. O que é essa chuca? Chuca seria o período. É 7 minutos cada período. E cada período, é claro, tem intervalo. Você faz um período, um intervalo, outro período e por aí vai. E os cavalos, eles têm que ser trocados a cada período, a cada chuca. E eles só podem usar 2 vezes. Então, pensa assim. Você tem um jogo que dura 8 períodos. A pessoa, o cavaleiro, ele tem que ter 4 cavalos para um jogo desse. É um esporte que você tem que ter muitos cavalos. E ele fez parte dos Jogos Olímpicos em 1908, 1920, 24 e 36. E depois não. Ele não é um esporte olímpico, mas é um esporte interessante. Eu nunca assisti um jogo de polo. Aqui em São Paulo tem alguns lugares que tem. Eu sei que ele é muito forte na região de Indaiatuba, mas eu nunca ouvi falar de um jogo de polo aqui em São Paulo. Santa Amaro tinha o campo de polo, que eles desativaram e fizeram piquetes, e o circo, hoje onde ficam os cavalos nas competições. A Paulista ainda tem um campo de polo, ela ainda tem as aulas de polo, você tem lá tudo certinho, bonitinho. Se eu não me engano, teve um jogo um tempo atrás, eu não tenho certeza. E a atrelagem, que é o driving, é a modalidade mais antiga que tem quando se fala em esporte equestre. Ela consiste numa carruagem puxada por cavalos. Pode ser um cavalo, 2 cavalos, 4 cavalos. E se eu não me engano, não é só 4 não, pode ser 6 também, não tenho certeza. Você vê as gravações da Copa do Mundo de atrelagem, gente, é absurdo. É uma competição que ela tem também como CC, são 3 provas. Você tem a prova de adestramento, que é um picadeiro de adestramento que o cara vai lá de carruagem e faz os movimentos. Você tem a maratona e você tem a corrida de obstáculos, que são as filmagens mais legais. Que você tem uma corrida de obstáculos, você tem os conezinhos que você tem que passar no meio, que você não pode derrubar, e curva pra lá, curva pra cá, entra no lago, sai do lago. É um negócio absurdo
que eu não tenho noção de como consegue se fazer com tantos cavalos e é muito legal. Depois dá uma olhada, entra no YouTube, entra no canal da FEI, procura pela Copa do Mundo de Atrelagem, que o pessoal chama de driving, que vocês vão ver como é legal. É um negócio muito interessante. Agora, como a gente tá no salto, vamos voltar pro salto. Ao contrário da maioria dos esportes, ou quase todos os outros esportes no mundo, a gente não se fala em ganhar ponto, em quem ganha é quem tem mais ponto. A gente se fala em perder ponto. Então, o objetivo do salto é você terminar a prova sem pontos, terminar a prova com 0 pontos. Por quê? Porque a gente sai com 0, a gente começa com 0, e tudo que acontece de errado, que não deveria acontecer, você perde ponto. Então, se você fizer uma falta, a falta é alterar a altura ou a largura de um obstáculo. Então, se você foi saltar, o cavalo bateu e caiu a vara de cima da altura ou a de trás da largura, é uma falta. Se ele bateu, balançou tudo e caiu a vara de baixo, não alterou a altura ou largura do obstáculo, não é falta. Então, a falta, ela é 4 pontos perdidos. Então, você tem 4 pontos perdidos. Todo mundo que não fez falta tá na tua frente, tá com 0. Quando a gente fala em desobediência, desobediência seria refúgio, desvio, fazer um laço, o cavalo parar e recuar, andar para trás. A desobediência também é 4 pontos perdidos, só que 2 desobediências equivalem a uma eliminação. E se você cair, você também é eliminado. Antigamente, há muito tempo atrás, eram 3 desobediências, então você podia levar 2 refugos e continuar, então eram até 3 desobediências, ser eliminado na terceira. E há mais tempo atrás ainda, você podia cair 2 vezes. Eu sei disso porque meu primeiro professor era dessa época. Fred, desculpa. E ele falou isso, eu fiquei, não, como assim você tá fazendo a prova, aconteceu alguma coisa, você cai. Você tem que subir em cima do cavalo de novo, sozinho, sem ajuda de ninguém, sem parar o tempo pra continuar? Tanto que eu acho que isso não fazia nenhum sentido que tiraram isso. E você também tem a penalização por tempo. Quando você faz a prova, a prova de tempo ideal, você tem um máximo ou um mínimo, você tem que fazer dentro desse tempo, desse tempo. Se você fizer mais que isso, você é penalizado. Se você fizer menos que isso, você é penalizado. Quando a gente entra no salto, que é tempo concedido, você pode ser rápido, mas você não pode ser devagar. Então, mais do que aquele tempo, você é penalizado. Dependendo de qual prova você está participando, você vai ter 1 ponto a cada segundo ou 1 ponto a cada 4 segundos. E lembrando sempre, não importa qual prova você está fazendo, a falta sempre vai ser mais importante do que tempo. Então, se a pessoa fez 0 pontos, terminou a pista com 0 pontos, e foi mais devagar do que a pessoa que tem 1 ponto, mais devagar isso também é difícil, peraí que deu ruim. Porque se a pessoa fez 1 ponto, ela foi mais devagar ainda. Mas vamos lá, consertando. Se a pessoa fez 0 pontos, e ela foi mais devagar que a pessoa que fez 4 pontos, agora deu certo, ela vai estar na frente. Entendido? A não ser na prova de caça. Por quê? Porque a prova de caça, as faltas são convertidas em tempo. Então aí tem umas contas meia louca, basicamente. Mas em todas as outras provas, a falta é muito mais importante do que tempo. Então vamos falar um pouquinho dos tipos de obstáculos. Você tem o X. O X é um obstáculo de altura, onde as varas estão cruzadas, formando basicamente um X mesmo. E você tem a parte mais baixa e a parte mais alta. A vertical é um obstáculo só de altura. A paralela é um obstáculo de altura e largura, onde a entrada e a saída, os 2 lados, têm a mesma altura. Então elas estão paralelas na mesma altura. E se você olhar ali de frente, você basicamente não vê a vara da frente e a vara de trás, você vê uma vara só. O Oxer, ele é um obstáculo de altura e largura, onde a vara de trás é mais alta. Então a paralela está aqui, o Oxer está aqui. Ele pode ser X mais alto do que a vara da frente, mas ela sempre vai estar mais alta, 5 centímetros, 10 centímetros, 15, não interessa, ela vai estar mais alta do que a frente. Então, o obstáculo ele vai ficar assim. Então, você vai olhar, você vai ver a vara da entrada, a vara da frente e a vara da saída, que é a vara de trás, em alturas diferentes. O muro, ele é um obstáculo onde você não tem a vara em si. São bloquinhos que você olha para ele e parece realmente um muro. Só que são bloquinhos leves que se bater, caiu. A tríplice, ele é um obstáculo de altura e largura, onde são
três obstáculos não, onde você vai ver três varas, vamos dizer assim. Você tem a vara da frente baixinha, você tem a vara do meio mais alta e a vara da saída mais alta. Então ele parece uma escadinha. O leque, ele é como se fosse uma tríplice, só que de um lado ele é uma vertical e do outro lado ele é a tríplice. É um obstáculo bem pouco usado no salto. Faz muito tempo que eu não vejo um leque em prova. Antigamente se usava mais, mas hoje em dia faz muito tempo que eu não vejo. Então, se você olhar aqui, ó, vamos fazer assim, você tem aqui, ele tá assim. Então, se você saltar nesse canto, ele é uma vertical, se você saltar nesse canto, ele é uma tríplice. E o bêbado, ele é mais ou menos como se fosse um X, só que separaram os paraflancos, ele ganhou largura. Então, a frente ele vai estar inclinado para um lado, a parte de trás está inclinado do outro. Então você vai ter as pontas que são mais altas e o meio que vai estar mais baixo. É como se pegasse um X e colocasse largura nele. Além disso, a gente tem o rio, que é um obstáculo de largura, ele não tem altura. O importante é você não pisar na água ou na faixinha branca que delimita o final do rio. Ele é um obstáculo de largura e ele pode ser muito largo. Claro que dependendo de cada prova, ele pode ser mais largo, porque em cada prova você tem a altura e a largura máxima dos obstáculos. O Liverpool, que é mais conhecido como fosso, ele é como se fosse um riozinho, só que ele fica embaixo do obstáculo. E aí, quando você tem um fosso, a falta ocorre na vara. Ele tá ali só para distrair e fazer o cavalo fazer falta. Vamos falar assim, só para ficar bonitinho. O importante é a vara. A gente tem as testeiras, que ele é como se fosse, não uma vara, mas é um negocinho maiorzinho de madeira que fica bonitinho. E o painel, ele fica no chão. A testeira fica no gancho e o painel fica no chão. E a gente tem os compostos. Compostos, eles são um obstáculo com um ou dois lances entre eles. Eles podem ser de vertical, de paralela, de quase todos os outros obstáculos que existem. A única coisa que as tríplices nunca ficam na saída de nenhum, nem de compostos nem de linha, a tríplice nunca fica na saída por questão de segurança. E o rio também, ele tá sempre na entrada ou até, eu não sei se pode ficar no meio, mas ele nunca tá na saída. Por questão de segurança, para não ter risco dos cavalos se tacarem e acontecer um acidente. Antigamente isso era permitido e antigamente tinha vários acidentes. Aí perceberam, por questão de segurança, só pode ir na frente. Então você tem o duplo, que são 2 obstáculos com 1 ou 2 lances entre eles, e o triplo, que são 3 obstáculos com 2 ou 3 lances entre cada um. Em algumas pouquíssimas competições fizeram o quádruplo, que é a mesma lógica. Aí seriam 4 obstáculos com 1 ou 2 lances entre eles. Mas olha, eu ouvi falar de 2 ou 3 até hoje. É bem difícil. E é mais fácil você ter em casa como um tipo de exercício, um tipo de ginástica, do que você ter numa prova. Outra coisa também, duplo, ele começa a partir da prova de 80 centímetros, o triplo a partir da prova de 1,10 m. O rio, a partir da prova do 1,20 m para as categorias de base e para as categorias de amadores, jovens cavaleiros e masters, se eu não me engano, a partir do 1,30 m. E o poço, a partir da prova do 1,10 m. Então, cada altura tem suas regras. Então, tal altura, máximo de tantos obstáculos e quais obstáculos podem ou não podem. Aí. A gente também tem 3 tipos de pista. Você tem a pista de areia, que é a mais comum. Você tem a pista de grama e a pista indoor. A pista indoor é uma pista de areia coberta. A mais comum sempre vai ser a pista de areia. Ela é mais fácil de manter e a melhor também para o cavalo saltar, por questão de absorção, impacto e tudo mais. A pista de grama, ela dá muito trabalho para cuidar, então nem todo mundo tem porque dá muito trabalho para cuidar. Se você ficar passando muito na grama, a grama vira lama. Então geralmente é só em competições e nem todas as competições. Hoje em dia tá sumindo, vamos dizer assim, as pistas de grama, está aumentando muito o número de pistas de areia. E o indoor tem muito pouco no Brasil porque a gente tem um clima muito favorável. Nos Estados Unidos é mais ou menos o clima daqui
nem tanto, mas vamos falar em questão de Europa. Na Europa é muito mais comum você ter uma pista indoor do que aqui, porque é muito mais frio, é muito mais difícil você conseguir treinar no meio do inverno. Lá você tá no meio do inverno, tá nevando. Como você vai pegar e saltar, fazer uma pista, fazer um treino, fazer uma competição no meio da neve nevando? É muito mais difícil. Então, dependendo dos dias, faz menos 10 graus, não sei, dependendo do país que você tá. Então, no indoor você tem as pistas cobertas, você tem pista coberta que é só a cobertura, que no Brasil é assim, porque geralmente, pelo simples fato que o nosso clima ajuda muito, então a gente não precisa se preocupar com frio extremo. Então você tem só a cobertura e você tem as pistas cobertas, são climatizadas. Então ela tá lá toda inteirinha, fechadinha, bonitinha e é um pouquinho aquecido, você não sente tanto frio. E lá precisa. E pra vocês entenderem também as categorias, porque são muitas. Homem e mulher sempre vão competir de igualdade, não importa, é sempre igual. Um dos motivos de eu não concordar muito com a prova de Amazonas, com o Paulista Brasileiro de Amazonas, é porque se a gente tá num esporte que preza a igualdade de gênero, por que raios a gente vai criar um campeonato que só pode mulher? Mas, tudo bem. Vamos falar das categorias normais. A gente divide o salto em duas partes, o salto para iniciante e o salto em si. O salto para iniciante, que é para os iniciantes, para quem está aprendendo, para quem ainda não tem cavalo próprio, para quem onde a escolinha está providenciando os cavalos, eles são 4 categorias. Dá para se falar em 5 até varinha no chão, mas varinha no chão, se eu não me engano, não. Até ano passado, varinha no chão não tinha campeonato paulista. Então, só tinha nas provinhas internas ou nas regionais. Por isso que ela não tá aqui. Mas, tirando a varinha no chão, a gente tem aspirante preliminar, intermediário e principal, que são 40, 60, 80 e 90, onde todo mundo compete junto. Não importa se a criança tem 7 anos de idade, que é a idade mínima, ou se é um senhor de 60 anos que resolveu realizar o sonho de infância e aprender a montar. Não importa, os dois estão competindo juntos. Na série 80 e 90, que é intermediária e principal, o profissional pode competir. Porém, para não ser injusto, é uma categoria separada. Dependendo da prova, ela pode ser chamada de aberta ou algum outro nome, que é para eles treinarem cavalos. Então, eu tenho um potro que vai estrear na prova de 4 anos daqui 2 semanas e eu quero treinar ele numa prova mais baixa para ele conhecer gente, barulho, lugar diferente. Eu não vou levar ele direto na prova de 1 metro, então eu levo ele na prova de 80, na prova intermediária. Só que seria injusto competir com os alunos. Então faz uma prova separada, premiação separada. E quando a gente entra no salto, a gente tem mais subdivisões. Aí a gente começa a dividir por idade. Então a gente tem as categorias de base, vamos dizer assim. Tem o sênior, tem os jovens cavaleiros, amador e master. Vamos falar a categoria de base. A gente tem mini-mirim, pré-mirim, mirim, pré-júnior, júnior e young. E agora a CBH ela tá reconhecendo o under 25, eu vou falar em português. Que eu não entendi muito bem a lógica, mas tá bom. Mini-mirim começa com 8 anos e vai até os 11. É a prova de 1 metro. Pré-mirim, de 11 até 13, a prova do 1,10 m. Mirim, de 12 a 14, a prova do 1,15 m. Seria a prova do 1,20 m. Aqui, por regulamento, ela pode ter no 1,15 m. Pré-júnior, a partir dos 14 até os 16, seria a prova do 1,30 m. O máximo, no regulamento da CBH, não tem altura mínima, porque existem algumas outras provas que são mais baixas e o pessoal permite que pré-júnior, júnior e young saltem. Mas vamos falar em campeonato brasileiro. O máximo é 1,35 m. Geralmente a prova de pré-júnior é no 1,30 m. A prova de júnior também começa com 14 e vai até os 18 anos. Ela geralmente é a prova do 1,40 m. No campeonato brasileiro, 1,45 m. O máximo 1,45 m. Young Rider de 16 a 21. No campeonato brasileiro, até a prova até 1,50 m de altura. E o sênior, que é a partir dos 18 anos, ele tem várias alturas também que você pode participar. E ela vai até a prova do 1,70 m. Antigamente, até uns anos atrás, era a prova do 1,60 m. Agora eles criaram a prova do 1,70 m, que tem algumas. Tanto que
Foroni. Guizinho, te amo. Faz tempo que eu não falo contigo. Saltou uma prova dessa nos Estados Unidos. Ele postou. Estados Unidos não, no Canadá, gente. Pelo amor de Deus, falando besteira. Ele postou no YouTube dele, que muita gente pediu. Ele levou um cavalo brasileiro. Um cavalo BH. O SL, que ele formou desde potrinho, desde pequenininho, pra saltar uma prova dessa. É um negócio absurdo e é muito legal. Foi emocionante. E a gente então de Jovens Cavaleiros. O que é o Jovem Cavaleiro? Jovem Cavaleiro é basicamente onde antigamente era um limbo. Porque antigamente você tinha as categorias de base e você tinha os amadores. Você tava no meio termo na idade, você tava ferrado, ou você se virava e saltava na categoria de base, ou você não saltava. Como o pessoal reconheceu que, nossa, tem um povo que não consegue pular prova porque não consegue saltar a altura da categoria de base. Vamos supor, eu tenho 20 anos, comecei a montar 2 anos atrás, sem condições de eu entrar numa prova no 1,50 m. Não dá, acabei de começar a montar. Só que eu ainda não posso pular amador, porque amador é a partir de 22 anos. O que eu faço? Não pulo prova? O pessoal percebeu que esse povo que estava fora da categoria de base e era muito novo para ser amador, também merecia poder pular prova. E é muita gente, não vamos falar que é uma outra pessoa, é a maioria, é muita gente. Então foi criado a categoria Jovem Cavaleiro. Eu saltei o primeiro brasileiro de Jovem Cavaleiro em 2008, em Curitiba. Foi 2008 que eu saltei com a Glitter. Antes disso, a Federação Paulista tinha 2 categorias, uma no metro, uma no 1,10 m, mas não tinha campeonato brasileiro. Aí a CBH resolveu preencher esse limbo, que foi muito bom, foi uma das melhores coisas que elas fizeram, e criaram o Jovem Cavaleiro. Então, a gente sempre começa do B no mais baixo, o A, aí tem a categoria que não tem um sufixo, e o top. O B de 12, que é quando termina o mini-mirim, então o mini-mirim termina com 11, ela começa com 12. De 12 até 21, que é a prova de 1 metro. O A de 14, que é quando termina o pré-mirim, que é a prova do 1,10 m. Então, de 14 a 21. Jovem Cavaleiro, que é 1,20 m, é quando termina mirim. Mirim termina com 14. Então, aqui começa com 15, de 15 a 21. E o top, que seria o pré-júnior, termina com 16, então é de 17 a 21. A partir dos 22 anos, você sai do Jovem Cavaleiro, que você já ficou mais velho, e você vira amador. Então, a mesma terminologia. Então, é o B, o A, o sem o sufixo e o top. Então, o amador B, 1 metro, o amador A, 1,10 m, o amador 1,20 m, o amador top, 1,30 m. E o Master, quando você está um pouquinho mais velho ainda, que é a partir dos 40 anos, você tem exatamente a mesma coisa. A diferença é que o Master Top pode pular até a prova do 1,70 m, 1,60 m. É a única diferença, o resto é a mesma. A pessoa que pula amador, só que ela tem 40 anos, ela pode pular amador e Master. E o Master não pode pular amador porque... Não, pode. Gente, eu tô confundindo. O amador, a partir de 40 anos, ele pode pular. Então, ele pula amador e Master. O Master, obviamente, ele pode pular amador e Master. Só que o amador com menos de 40 anos até os 39 não pode pular Master. Eu não sei porque tem essa divisão de amador e Master, se é basicamente a mesma categoria. Mas, tudo bem. Se eu não me engano, é isso. Eu terminei aqui a aula. Eu terminei aqui a aula. Isso daqui é relativamente importante para vocês saberem. Eu salto, eu tenho tantos anos, que categoria eu posso saltar? Mas eu sou minha mãe, meu filho acabou de começar a montar e eu queria que ele saltasse mini-mirim. Quantos anos meu filho tem? Será que ele consegue chegar lá? Será que ele começou na idade certa? Ou será que ele demorou muito para começar, vai ter que correr? Será que vai ser bom acelerar esse processo para chegar nessa categoria? Ou é melhor ir com mais calma e pegar a categoria mais pra frente? Isso é uma coisinha importante para saber. E é só abrir o regulamento da CBH no site da CBH que você tem tudo isso daqui. Não assim, facinho, mastigado. Você tem tudo por escrito, mas você consegue mais informações até. Qualquer dúvida, só manda mensagem. Meus alunos podem encher o saco no WhatsApp. Quem me conhece, se quiser falar alguma coisa, alguma dica, só mandar aí também. Tchau, gente.